presidente Lula, né, regulamentou aí que a Política Nacional Aldir Blanc vai virar uma política continuada, né? Então, é muito importante que os municípios consigam se organizar para a execução dessa verba que já se encontra no seu município e fazer adesão para os próximos 4 anos. Lembrando, né, que como uma política continuada, ela vai dar aí para vocês condições para estruturar o seu município e o seu ente federado também poder se somar aí no Sistema Nacional de Cultura. Então, é muito, muito importante, né, esse momento de plantão de tira dúvidas que o Rodrigo vai conversar um pouquinho com vocês aqui e dizer que a gente está aqui, enquanto escritório estadual, à disposição, né, para os gestores e gestoras poderem sanar qualquer dúvidas em relação à execução da Política Nacional Aldir Blanc. E também, né, nos colocamos à disposição para orientar, para fomentar os fazedores de cultura locais, para que vocês possam aí ter êxito e sucesso na execução do seu município. Quero saudar aqui a nossa Regiane, a nossa agente territorial aí da região, né? É importante, Rodrigo, que ela faça uma fala também. Os agentes territoriais de cultura, eles estão recentemente aí se achegaram ao processo, deve ter 2 a 3 meses que se achegaram, estão começando a fazer seus planos de trabalho, mas os agentes territoriais de cultura, eles têm uma missão aí, de construir os círculos culturais de diálogo, né, que fortalecendo as ações afirmativas, mas também realizar o mapeamento dos fazedores de cultura nessa região. Então, é muito importante aí que vocês também se acheguem junto à nossa agente territorial dessa região aí, para que ela possa se somar com vocês nos trabalhos. Saudar o Comitê de Cultura aqui, em nome da nossa coordenadora geral, Vanessa Jacarandá, e, é claro, aos servidores aí, né, do escritório estadual, que estão aqui sempre firmes e fortes, né? Somos uma equipe pequena, mas que a gente dá o nosso sangue para atender todo o estado de Mato Grosso. Obrigado, José Ricardo, tá? E Rodrigo, que está chegando a nós aí como consultor da Política Nacional Aldir Blanc. Desejo para vocês uma boa oficina e bom trabalho. Um abraço. Muito obrigado, Lígia, nossa coordenadora do escritório estadual, que vem desempenhando um trabalho brilhante junto aos 142 municípios que integram o nosso estado de Mato Grosso. Quero também convidar para fazer o uso da fala o nosso técnico aqui do MINC Mato Grosso, José Ricardo. Seja bem-vindo, José, e obrigado sempre por suas contribuições. A fala é sua. Oi, tudo bem? Sou eu, José Ricardo. Sou eu que estou falando? É isso mesmo, Zé, é você. Ah, sim. Queria parabenizar todos aí pelo encontro e que isso é um momento ímpar na nossa história, na nossa cultura aí. E dizer que a gente tem que aproveitar esse momento de sabedoria e conhecimento para passar, né, a desenvolver mais a cultura nos municípios. Que, como diz o presidente Lula, nunca na história do país teve uma política de cultura igual está tendo agora. Bom proveito para todos, viu? Muito obrigado, Zé, que é o nosso técnico aqui do MINC Mato Grosso. E eu quero convidar também para fazer uso da palavra, antes de nós passarmos para a nossa apresentação, a nossa coordenadora do Comitê de Cultura de Mato Grosso, Vanessa Jacarandá, que faz um trabalho brilhante no nosso estado de Mato Grosso, junto com o Rômulo. Seja bem-vinda, Vanessa. Meu querido, o trabalho não seria brilhante se não tivesse Lígia como coordenadora do escritório e você nos auxiliando, meu amor. Está mais brilhante ainda depois que você chegou. Quer dizer boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui junto com o escritório, auxiliando a todos os municípios, de portas abertas, café que foi acabado de ser coado, para a gente estar junto nessa tarde
E o que vocês precisarem, estamos à disposição de vocês. Muito bem-vindos. Eu tenho certeza que o Rodrigo só vem a acrescentar essa caminhada que vai ser de muito sucesso nesses próximos 5 anos, com certeza. Um beijo a todos. Estaremos aqui presentes nesse encontro. Muito obrigado, Vanessa, obrigado pelo carinho, e é um prazer falar de cultura, né? Cultura transforma vidas e é um vetor de desenvolvimento cultural, com toda certeza, exuberante. E eu quero convidar também para fazer uso da palavra o nosso amigo e também do Comitê de Cultura, Rômulo Fraga. Seja bem-vindo, Rômulo. Olá, oi, Rodrigo. Bom, gente, Lígia, Zé Ricardo, Rejane, Rita, bom, todo mundo que está aí, gente, na live. Bom, a gente está muito feliz com essa iniciativa nessa live. Eu acho que é muito importante. A gente está falando sobre a Política Nacional Aldir Blanc para os gestores, para os municípios. A gente vem fazendo, né, pelo Comitê de Cultura, também com apoio do escritório do Ministério da Cultura, também visitas também em municípios para estar falando, tanto com gestores como os artistas, da importância, né, de participar dessa política, que é inédita, né, como está sendo falado. Né? Inclusive, o Zé Ricardo falou isso, né? Nunca antes na história desse país nós tivemos essa política. Né? Nós tivemos esse recurso que foi tão almejado, né, por gestores, artistas, produtores culturais durante muito tempo. Né? Essa necessidade do recurso chegar na ponta, chegar onde tem que chegar, que é chegar lá no artista. Então, é muito importante a gente sempre estar falando sobre a Política Nacional Aldir Blanc. Gente, então, um abraço a todos. Né? O Comitê de Cultura está junto aí com a coordenação, com o escritório, né? Com o Rodrigo também, que começou nesse trabalho, nessa caminhada, e a gente está aí junto, né? Para contribuir bastante. Tá? Gente, muito obrigado. Muito obrigado, Rômulo. Sua contribuição é muito valiosa para nós. O Comitê de Cultura tem feito um trabalho brilhante em parceria com o Escritório Estadual e é um elo interligado, né? O nosso Estado é muito agraciado de ter um escritório que funciona tão bem e um comitê que funciona muito bem também, já cumprindo todas as suas metas com maestria. Muito obrigado, Rômulo. E eu quero convidar para fazer a última fala e nós iniciarmos a nossa apresentação de hoje, a nossa agente territorial, Regiane. Seja bem-vinda, Regiane, a fala é sua. Boa tarde a todos, muito obrigada, Rodrigo. Estamos aí começando, iniciando, estamos na luta, levando um pouquinho da cultura aqui na parte regional. Tem muitas pessoas ainda que não são interagidas no tema, que o tema ainda é uma coisa meio que complicada para eles, mas estamos tentando fazer o possível. Maravilha, Regiane, ficamos felizes. E é isso, a luta não pode parar, né? Pessoal, mais uma vez, para quem chegou no meio da apresentação, seja bem-vindo, bem-vinda. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o regramento deste segundo ciclo da Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Então, nós vamos fazer uma pequena explanação, vamos falar de alguns aspectos importantes e depois nós vamos abrir para vocês tirarem todas as dúvidas de vocês, para a gente fazer uma linda política nacional Aldir Blanc em Mato Grosso, que a nossa meta é chegar nos 142 municípios. Nossa meta é chegar em todos os lugares, tanto para finalizar quem ainda estava no ciclo 1, quanto para aderir o ciclo 2. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui na tela o nosso slide, para que vocês possam acompanhar aí com a gente também. Por que não está ficando? Pera lá. Todo mundo está conseguindo ver bem? Ok? Então vamos lá, pessoal.
Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, desta grandiosa lei de número 14.399 de 2022. Essa lei que traz esse aquecimento para nós no setor cultural. Um mega investimento na cultura brasileira que vai marcar o contexto cultural para todos nós. Para você estar aparecendo aí, pessoal, não? Agora foi, né? Então, nós vamos fazer a nossa saudação de boas-vindas, apresentando, então, a nossa coordenadora do Escritório Estadual do Ministério da Cultura em Mato Grosso, Lígia Viana, a nossa coordenadora do Comitê de Cultura de Mato Grosso, Vanessa Jacarandá, e eu, Rodrigo Gomes, que estou aqui como consultor no MIC das políticas públicas da Lei Aldir Blanc. Então, nós vamos falar um pouquinho, pessoal, da adesão à Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, ciclo 2. Então, para a gente conhecer um pouquinho esse contexto histórico, né? A Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, ela é instituída pela Lei 14.399, de 8 de julho de 2022, e tem como objetivo fomentar a cultura nacionalmente, em parceria com todos os estados, o Distrito Federal e os nossos municípios brasileiros. Então, nós vamos ter, por meio da Política Nacional Aldir Blanc, um investimento de 3 bilhões de reais para execuções das ações e atividades culturais. Isso totaliza um investimento de 15 bilhões na cultura. Então, vai ser um ciclo assim, de muito recurso para chegar aos nossos fazedores de cultura. E, é claro, para implementar toda essa política nacional da Lei Aldir Blanc, nós temos a lei que nós acabamos de citar, os decretos que regulamentam a política, as diretrizes e também algumas instruções normativas, portarias, que está sendo passado para vocês neste momento e que depois a gente vai passar para vocês lerem todos, conhecerem mais a fundo cada marco regulatório deste. É muito importante, pessoal, nós falarmos também que neste segundo ciclo da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, nós temos alguns deveres, né, que nós precisamos cumprir, que é ter o plano de ação apresentado na plataforma Transfere.gov e aprovado pelo Ministério da Cultura, e cabe ressaltar que nós temos até o dia 26 de maio para fazer essa adesão e inserir o nosso plano de ação lá na Transfere.gov. Mas dia 26 é o último dia, então a gente aconselha vocês, faça o quanto antes, para que vocês tenham uma plataforma mais leve, não esteja assoberbada de pessoas ali tentando inserir o seu plano de ação e assim aderir à política Aldir Blanc com sucesso. Nós também vamos ter neste segundo ciclo a execução de no mínimo 60% dos recursos recebidos no ciclo 1, no anterior ciclo da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Então, é interessante, os municípios que ainda têm recurso em conta, vocês têm até dia 30 de junho para, no mínimo, ter executado 60% deste recurso. Ah, Rodrigo, mas 60% de projetos aprovados? Não, pessoal, 60% de recurso que saiu da conta, que já foi pago os projetos para sua execução. Então, fiquem muito atentos a isso. Ah, eu tenho 59%. O pessoal, quando for fazer a ferição dia 1 de julho, você não vai receber o recurso no segundo ciclo. Então, é importante acelerar, correr, para garantir o recurso que vocês estão aderindo agora durante toda a Política Nacional Aldir Blanc. Também comprovar a destinação de recursos orçamentários próprios para a cultura. Para que tem essa normativa? Para que o município não se aproprie do recurso da Lei Aldir Blanc como se fosse um recurso para execução funcional, para ações da secretaria, dos departamentos. É importante que vocês tenham este recurso para fazer cultura, fomentar a cultura no município de vocês, mas também ter o recurso próprio do município, que assegura a implementação cultural também no município.
Nós também precisamos que vocês apresentem o seu plano de aplicação dos recursos, o PAR, na plataforma eletrônica que será disponibilizada pelo MINC. Neste momento, nós estamos trabalhando a adesão e o envio do plano de ação. Posteriormente, conforme eu irei apresentar no fim deste slide, as datas, nós também vamos ter o PAR, que vai ser como você vai executar este recurso no seu município através de escuta pública, que é muito importante, pessoal. Não dá para falar em distribuição de recursos de fomento à cultura sem a escuta pública, sem ouvir os fazedores de cultura, a sociedade, para que você possa descentralizar este recurso e aplicar com maestria. E muita atenção, o ente federativo que não fizer a adesão da plataforma TransfereGov, mediante o envio e aprovação do plano de ação nos termos e prazos estabelecidos, não receberá o valor da parcela referente ao ciclo 2 da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, mas poderá receber as futuras parcelas do ciclo, desde que cumpra os requisitos obrigatórios para o recebimento dos recursos. Mas aí eu quero questionar, vamos perder o recurso 2, pessoal? O quanto é importante fomentar cultura nos municípios? A gente sempre está dizendo da importância do recurso federativo, do recurso que vem do governo federal. Então, vamos caprichar agora para finalizar, quem está finalizando o ciclo 1, para já garantir o 2. Vocês devem fazer adesão. Lembrando que se você não fizer adesão, você não vai receber durante todo o ciclo da Lei Aldir Blanc. Então, mas eu ainda estou com o recurso do ciclo 1 na conta. Não tem problema, você continua executando, que tem até o dia 30 para executar, mas precisa fazer adesão até o dia 26 de maio. Senão vocês não vão receber os recursos da Lei Nacional Aldir Blanc. Um exemplo para vocês. O município X perdeu o prazo de adesão na plataforma TransfereGov. Dessa forma, não receberá os recursos do segundo ciclo da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. No entanto, o terceiro ciclo, o município enviou seu plano de ação que foi aprovado. Não está andando aqui. Para. Deixa eu só olhar aqui, pessoal, e recolocar aqui a apresentação para vocês acompanharem. Foi, né? Então, o município X perdeu o prazo de adesão na plataforma da TransfereGov. Dessa forma, ele não recebeu os recursos do segundo ciclo da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. No entanto, no terceiro ciclo, o município enviou seu plano de ação, que foi aprovado pelo MINC, na plataforma TransfereGov e executou mais de 60% dos recursos do primeiro ciclo da Política Nacional. Então, a Cultura apresentou seu plano de aplicação de recursos na plataforma eletrônica específica que é disponibilizada pelo MINC. Neste caso, o município X receberá os recursos correspondentes ao terceiro ciclo da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Então, é muito importante, pessoal, ficar atento a isso. Não perdemos os ciclos. Façam adesão neste momento para garantir o recurso de vocês. E executem quem ainda tem recurso em conta, que ainda dá tempo. Como ter acesso aos recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura? Vamos lá, passo 1. Cadastrar o plano de ação na TransfereGov. Mas muita atenção, o ente federativo deve cadastrar na plataforma TransfereGov o órgão ou fundo de cultura que será responsável pela gestão do recurso da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, informando no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica o CNPJ no seu plano de ação. Um exemplo, se vocês vão cadastrar o Fundo Municipal de Cultura, vocês precisam colocar o CNPJ do Fundo Municipal de Cultura. Mas o meu município ainda não tem o Fundo Municipal de Cultura. Então, vocês vão colocar o CNPJ da Prefeitura. Quando vocês solicitarem a abertura de conta lá na agência do Banco do Brasil, do seu município ou do município mais próximo que você tem agência, automaticamente será aberta uma conta exclusiva para a execução desses recursos. Mas eu tenho fundo, Rodrigo. Então, use o fundo. Quanto tempo nós esperamos para utilizar e receber recursos para se trabalhar através dos fundos municipais de cultura? É um momento único para vocês. E quem não tem, acelera a fazer, porque é necessário, viu, pessoal? É muito importante quem tem fundo já vincular para receber este recurso. E nós ressaltamos que
é necessário vocês terem toda a atenção nesses passos. Segundo passo, a aferição do percentual mínimo de execução dos recursos. Para receber os recursos de cada ciclo da Política Nacional de Blanc, de Fomento à Cultura, o ente federativo terá que ter executado no mínimo 60% dos recursos recebidos no ciclo anterior. E eu volto a ressaltar novamente para vocês. O ciclo vai ser aferido dia 1º de julho, e você tem que ter tirado da conta bancária esse recurso, já ter pago esses projetos que foram aprovados por meio de editais, tá bom? Então é muito interessante, em cada ciclo, vocês sempre seguirem isso à risca. Não deixa para a última hora, siga o cronograma que vocês vão inserir ali como plano de ação, depois também toda a execução no par, para que vocês sempre tenham o recurso garantido. Ah, Rodrigo, mas dia 1º de julho eu não executei 60%. Infelizmente, vocês não irão receber a parcela do ciclo 2. E acredito que não é isso que os municípios querem, né? E nem nós, enquanto escritório estadual. Nós queremos ver a Política Nacional de Blanc funcionando em todos os municípios. Pessoal, e é muito importante os fins de comprovação de execução. Será considerada a efetiva saída dos recursos da conta, tá, específica, aberta para a Política Nacional de Blanc de Fomento à Cultura. Olha, preste bem atenção, não serão considerados mero empenho ou comprometimento dos recursos em despesas futuras. Então, não adianta vocês estarem com tudo empenhado para pagar, mas não pagou. Deu dia 1º de julho e esse recurso não saiu da conta, vocês perdem o ciclo 2. E aí é todo um trabalho feito que vai ficar sem ser feito neste próximo ciclo do segundo semestre. Olha o tamanho da importância da execução desses recursos. Então, fiquem atentos. Paguem até o dia 30 de junho. Não importa se vocês vão pagar dia 30 de junho, às 23h50 da noite. O importante é pagar, pessoal. Esse dinheiro sair, porque o MINC vai fazer toda uma aferição em todas as contas bancárias. Então, saiu da conta, comprovou 60%, maravilha, o município vai receber o ciclo 2 e vai executar mais recursos. O município não executou no mínimo 60%, vai ficar de fora deste ciclo e nós vamos ficar muito tristes, o MINC vai ficar muito triste e o município também, porque está deixando de fazer cultura. É o ciclo que nós vamos ter um investimento maravilhoso, pessoal. Então, atentem-se, empenhos, despesas futuras em papel não irá justificar, tá? Vocês nem adiantam depois perder tempo mandando e-mail para o MINC. Ah, mas a gente estava empenhado. O MINC não irá considerar. A regra é muito clara, lá nas normativas isso está muito claro, é no mínimo 60% saído da conta, tá? Também serão desconsiderados, pessoal, os valores em rendimentos financeiros, bem como eventuais reversões, conforme o parágrafo 4º do artigo 9º da portaria do MINC 2000, que dispõe a aferição do percentual de execução mencionado no caput para o ciclo de 2025, considerará exclusivamente o valor nominal dos recursos transferidos pelo Ministério da Cultura para o ciclo em análise, desconsiderando-se, para este fim específico de habilitação, eventuais reversões e rendimentos financeiros auferidos. O que seria isso, pessoal? Eu recebi 50 mil e tive um rendimento de R$4.000 na conta. Não tem problema, vocês podem executar o rendimento, depois vocês vão prestar conta lá na fase final deste rendimento, não deixem de utilizar, tá bom? É muito importante utilizar até os rendimentos, mas eles não serão contabilizados, e sim o valor real que foi transferido do MINC. Mas se nós temos mais grana aí para executar em conta, por que não executar? Por que não redistribuir entre os fazedores de cultura e melhorar ainda mais os projetos que foram apresentados, ou até mesmo abrir mais um edital para concluir esta ação de recursos e zerar as contas, fazer uma política linda cultural. Então é importante ficar atento a isso, tá bom? Utilizem também os rendimentos. As exceções, pessoal, é o primeiro ano de adesão do ente federativo solicitante. Ele nunca aderiu nos demais ciclos. Ele pode aderir, tá bom? Aos municípios que tiverem revertido recursos também aos estados, também podem aderir, tá bom? Podem aderir e garantir todos esses ciclos.
Uma situação, por exemplo, de recursos bloqueados ou sequestrados por decisão judicial no município, desde que vocês demonstrem a adoção de medidas para reaver esses recursos indisponibilizados, vocês podem também garantir o ciclo, tá bom? Por alguma questão, trocou gestão, entrou em judicialização devido a algumas questões internas da gestão passada, e eu estou com o meu recurso preso e não sei o que fazer. Vocês podem comprovar que vocês estão reavendo os recursos e podem aderir, tá bom? Um exemplo, o município X, os recursos recebidos no ciclo 1 da Política Nacional de Blanc de Fomento à Cultura foram bloqueados por decisão judicial. Devido a uma pendência fiscal, diante disso, o município adotou medidas legais, como a interposição de um recurso solicitando desbloqueio e a apresentação das garantias financeiras, buscando reaver os valores judicialmente indisponibilizados para garantir a continuidade dos investimentos na área cultural, tendo em vista a adoção dessas medidas. O município não será submetido à aferição dos 60% dos recursos recebidos. Então, devendo assim comprovar as demais medidas e requisitos legais. Observação, gente, essa exceção não isenta o ente federativo de cumprir as sanções e os procedimentos cabíveis em âmbito local. Mas essa sanção, pessoal, só vale para municípios que tiveram recursos aprisionados por decisão da justiça. Se o seu município não se enquadra nessa questão, os recursos não estiveram aprisionados, você tem que comprovar no mínimo 60%. A gente não tem nenhum conhecimento deste caso nos municípios de Mato Grosso, mas é importante ressaltar que se porventura algum município tiver essa situação, ele irá garantir os recursos, desde que faça toda a sua comprovação. O quarto passo, a apresentação do plano de aplicação dos recursos na plataforma eletrônica específica. Lembra o nosso PAR, que foi agora do ciclo anterior, que está se findando? Agora vem com um novo nome, uma nova roupagem, se chamando PAR. Né? O plano de aplicação de recursos, onde vocês vão destinar, vão preencher, vão colocar escuta pública, todo aquele trabalho que nós fizemos no ciclo 1, melhorando ainda mais para o ciclo 2, para fazer ainda mais a aplicação de recursos em editais, para contemplar os fazedores de cultura, para executarem os seus projetos nos municípios. Então, é muito importante vocês ficarem atentos aos prazos que nós vamos apresentar aqui também. E o quinto passo, vocês vão receber os recursos. O recurso em conta, vocês já podem iniciar aí as execuções nos municípios. Lembrando que não tem mais a obrigação de 180 dias para você fazer toda aquela dotação especial orçamentária, tá bom, pessoal? Isso caiu. Agora o recurso chegou, você vai executar. Não tem mais 180 dias para fazer o crédito especial suplementar para a execução da lei. É claro que vocês, enquanto MINC, enquanto governo federal, vocês irão ter essa flexibilidade e vão respeitar as legislações vigentes do município para aplicação na LDO, na LOA, para execução, empenho e pagamento dos projetos. O que pode, né? Essa é a grande dúvida sempre. O que pode ser feito? Pessoal, fomento cultural é previsto na Lei 14.399 de 2022, tá? Vocês podem também realizar obras, reformas e aquisições de bens culturais que está previsto nos incisos e do artigo 5º da Lei 14.399. Vocês também podem realizar subsídios e manutenção de espaços e organizações culturais. E vocês também podem e devem, na necessidade, utilizar os 5% para operacionalizar a Política Nacional de Blanc nos municípios. Um exemplo, o meu município é muito pequeno, nós não temos equipe, temos dificuldade em executar a lei, não compreendemos como trabalhar com edital. Pessoal, vocês podem usar esses 5% também para ajudar vocês na elaboração e no transcorrer da lei, com pareceristas, também com consultoria, para ensinar essa galera a fazer projetos, colocar na prática a ação da Lei Aldir Blanc. Então, tudo isso aqui vocês podem. Ah, mas eu tenho dúvidas. É importante ler, pessoal. Não tem como se fazer nada sem leitura. Então, leiam a lei que institui a política nacional, os marcos regulatórios, porque tudo isso eu vou enviar a vocês, tá bom? Então fiquem tranquilos, eu vou enviar todas essas leis a vocês, para vocês também se interarem e tirando dúvidas conosco aqui no MINC. E o que não pode, pessoal?
pagamento de pessoal ativo ou inativo de órgão e entidades da administração direta ou indireta. Nós já recebemos, inclusive, essa pergunta. Mas eu posso contratar um funcionário? Eu posso pagar folha de pagamento? Eu posso pagar uma despesa da secretaria? Não, pessoal. Esse recurso não é para manter a estrutura da secretaria. Tanto que no ciclo 2, quando vocês assinarem o termo de adesão, vocês vão também assinar um comprometimento de que, com os recursos da Lei Aldir Blanc, não será tirado recursos municipalistas, não será tirado recurso do município para utilizar o Aldir Blanc no lugar. Vocês vão ter o compromisso também de manter os investimentos na cultura local, conforme é prescrito no orçamento feito todos os anos nos municípios. Outra questão, destinar recurso para empresas terceirizadas, contratadas por órgãos, entidades da administração direta ou indireta, para custeio da estrutura e de ações administrativas públicas local, até 5%. Como eu acabei de ressaltar, não pode utilizar este recurso para benefício da Secretaria Municipal de Cultura, Departamentos de Cultura, para a gestão municipal. Esse 5% é exclusivamente para fazer acontecer a Lei Aldir Blanc, para auxiliar vocês diante das dificuldades que podem surgir. Mas como eu posso fazer essa contratação? Pessoal, analisem o valor que o município vai receber e quais os procedimentos que a prefeitura irá tomar. Será por meio de dispensa? Será por meio de contratação direta? Vocês devem analisar a estrutura do departamento de licitação de vocês para saber como vocês irão fazer essa contratação dessa empresa que irá ajudar vocês dentro dos 5% em todas as ações. Pessoal, no caso de vocês, não entra aqui, né, os CELS, porque vocês não têm a Política Nacional Cultura Viva, que é para municípios acima de 360 mil, mas é muito importante também vocês terem conhecimento, lerem, conhecer o que é a Política Nacional de Cultura Viva, tá bom? Então, os municípios acima de 360 mil é um percentual obrigatório, tá? Para executar a política PNCV, que é a Política Nacional de Cultura Viva. Já os municípios inferiores a 360 mil habitantes, não é obrigatório aplicar este recurso, tá bom? Aí vocês vão definir como será feita toda essa aplicação através da escuta pública, como será o andamento dos editais através de escutar aqueles que fazem cultura no município, as associações, entidades e os fazedores de cultura. E é muito importante, pessoal, o plano de ação não será alterado. Os ajustes, quando necessários, serão feitos no par, sem necessidade de autorização do MINC, respeitando os percentuais previstos, tá, para a Política Nacional Cultura Viva e para também a operacionalização da Política Nacional Aldir Blanc de fomento à cultura, sendo informados, né, depois todos esses ajustes ao Ministério da Cultura por meio de plataforma eletrônica específica e também lá na prestação de contas. Eu preciso fazer um remanejo, porque esse edital não teve procura, mas tivemos muito no outro. Vocês vão documentando tudo isso, fazendo editais complementares e depois na prestação de conta, na inserção de toda essa documentação, vocês comprovem a boa execução desse recurso. Aqui, pessoal, nós temos os links, né? Quanto cada ente poderá receber, materiais orientativos, documentos jurídicos para vocês auxiliarem as gestões. A gente tem notado muita dificuldade com o financeiro, com convênios, com a licitação, de conduzir todas essas questões. Então, a gente está disponibilizando, através do MINC, todos os materiais possíveis e nós ainda sanamos as dúvidas do município sempre que precisa. O painel de dados, para que vocês possam acompanhar. É muito importante, gestores, porque às vezes vocês precisam saber o que tem em conta, quais são os rendimentos em conta, e o financeiro acaba enrolando para passar para vocês essa informação. Vocês têm essa informação lá no painel de dados do Ministério da Cultura, que sempre está sendo atualizado, tá bom? Então, vocês podem saber o que tem em conta, quanto já foi executado e quanto vocês têm de rendimento para executar. Então, vocês não precisam ficar amarrados, presos, aguardando respostas. Vocês têm acesso direto para saber como executar os recursos aí. E os contatos também, a gente vai disponibilizar o link para vocês, tendo em vista que vocês
podem surgir algumas dúvidas que vocês precisem sanar. Então, vai ter esse link à disposição de vocês também. E agora, nesse momento, eu vou convidar vocês para a gente assistirmos o vídeo que está disponibilizado pelo governo federal, pelo Ministério da Cultura, para como fazer a adesão na TransfereGov, que tem sido uma grande dúvida, onde as pessoas têm encontrado dificuldades nestas execuções, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês atentamente, para a gente poder acompanhar. É só aguardar um pouquinho que o slide aqui deu uma travadinha, porque ele puxa da web. Então, é muito importante nós fazermos o bom andamento da Política Nacional Aldir Blanc. Não. Pessoal, só um minutinho aqui. Que o nosso áudio que não está saindo, mas já vamos ver o que está acontecendo. Tecnologia, né? A gente tem que se adequando a ela. Tá saindo aí, Lígia? Pessoal, eu vou disponibilizar esse link para vocês, tá? Para vocês assistirem o vídeo, que o áudio não está saindo aqui pelo computador. Então, é importante que vocês escutem para que vocês possam se atentar também a como fazer toda essa inserção da TransfereGov, tá bom? E aí, nesse momento, pessoal, nós vamos apresentar para vocês as datas também, né? Lembrando que o nosso cronograma vai seguir aí até julho. Nós já iniciamos no dia 14 as publicações e tudo mais. Ali no dia 15/4, iniciou o momento para vocês fazerem a adesão ao segundo ciclo, que segue até o dia 26 deste mês de maio. Não deixe para a última hora, pessoal. Vamos já aderir, já vamos nos organizar para que vocês consigam, o quanto antes, já assegurar este recurso e aparecer aquela mensagem linda que o seu plano de ação foi enviado ao Ministério da Cultura, verdinho, e posteriormente, após avaliado, aprovado, né? Só aguardando para fazer os próximos passos. Então, vai ter as complementações também de 15/4 a 2/6, tá bom? Onde o Ministério vai apontar algumas questões que precisam ser revistas ali na implementação da adesão, e isso é muito simples, vocês vão ajustando até o plano ficar ok e aprovado. Depois, nós vamos ter também ainda a questão do envio do PAR, né, que vai ser até o mês 7, então vai ser disponibilizado também para vocês todas essas datas, e depois a aferição dos 60% dia 1/7, pessoal. Então é muito importante, fiquem atentos a essas datas, de 5/5 a 1/7, nós já vamos estar ali para o envio do PAR, do plano de ação de vocês, de como será executado no município, e depois a aferição dos 60%, e posteriormente todas essas datas, nós já vamos passar para o recebimento dos recursos, que não tem coisa melhor, né? E é isso, pessoal, as normativas básicas que nós temos para a boa execução da Lei Nacional Aldir Blanc. E neste momento, então, nós vamos passar para as dúvidas de vocês, nós vamos ouvir as dificuldades, como é que está todo o andamento aí, quem já aderiu, quem não aderiu, tá bom? Para a gente já ir tirando todas as dúvidas. A Regiane está com a mão levantada, pode falar, Regiane? Rodrigo, a questão nossa aqui é que eu não vou conseguir virar a tela. Ó, o nosso fundo foi cadastrado, mas aparece Fundo Municipal de Saúde. Tá conseguindo ver?
Você pode usar um pouco sem aparecer no cadastro. O nosso cadastro aqui, ele aparece o Fundo da Saúde. Aí eu faço o quê? Eu posso fazer adesão sem incluir o nosso fundo? Sim, pode e deve, tá? Porque o nosso da cultura foi cadastrado, mas ele não aparece para nós. Aparece o da saúde. Vocês já cadastraram o fundo de vocês lá no Sistema Nacional de Cultura, tudo certinho? Porque passa por um período de avaliação, tá? O pessoal lá em Brasília vai avaliar toda a estrutura do seu CPF da cultura para aprovar. Mas como não aparece, Regiane, você pode deixar em branco esse campo e seguir para os demais, tá? É importante, pessoal. Se vocês, porventura, clicar no Fundo da Saúde, vocês vão ter que fazer a implementação de alteração no plano de vocês. Então, deixa em branco e gera conta específica para executar este recurso, tá bom? Ainda neste momento, o MINC está possibilitando essa questão, mas organizem os fundos municipais de cultura, porque vai chegar o momento que vocês só irão receber através dele, tá bom? Então, deixa em branco, tá bom, Regiane? Pessoal, mais alguma dúvida dos demais municípios? Todos já aderiram, já está 1000 por hora. Alguma dúvida quanto às regras? Aproveitem este momento, tá? Este momento é para a gente sanar todas as nossas dúvidas, para fazermos aí todos os passos corretamente e fazer Rodrigo, brilhante nos municípios. Rodrigo, outra coisa também. A gente vai lançar o nosso plano aqui agora. Com o nosso plano lançado, futuramente, se a gente tem em mente uma possibilidade de outra realização, outra coisa, podemos usar o recurso para outro plano, desviando do que a gente vai colocar agora? Não, na verdade, assim, o plano de ação, ele é o mentor da execução do seu ciclo. Você não vai poder, por exemplo, eu cadastrei o meu plano no fomento cultural, mas eu não quero fazer fomento, eu quero só fazer aquisição. Não, você não pode, você vai ter que seguir o seu plano. Agora, é claro, você aderiu fomento, aderiu subsídio, aderiu aquisições, você vai precisar distribuir tudo isso na escuta pública dentro do seu par, tá? Não dá para fugir do seu plano de ação, senão depois vocês vão ter dificuldade lá na prestação de contas. Rodrigo, eu levantei a mão porque essa pergunta da Regiane ela é muito importante, né? Porque o município, para poder fazer qualquer alteração no plano de ação, precisa estar de acordo também com a escuta pública, né? É a escuta pública, Regiane, que vai validar o seu plano de trabalho. Inclusive, por exemplo, os municípios que estão ainda com a sua implementação e a sua execução da Política Nacional de Blanc, ciclo 1, eu penso que seria importante vocês preencher um plano de trabalho agora, né? Garantir a execução dos 60%, e aí, após o mês de junho, fazer uma escuta pública junto com os fazedores de cultura com esse plano de ação que vocês apresentaram, né? E aí solicitar a modificação se for necessário, porque o Ministério vai abrir a modificação depois de julho, tá bom? Então, é importante vocês trabalharem nesse processo, porque tudo que passar pelo plano de ação precisa passar pela escuta pública, tá bom? Mas para não atropelar o trabalho que vocês já estão desenvolvendo na execução do ciclo 1, peço para vocês centrar foco no ciclo 1 e aí realize essa escuta pública a partir de julho, tá bom? Obrigada, Lígia. E é muito importante, pessoal, isso que a Lígia ressaltou, para que vocês façam uma boa execução das políticas públicas, tá? Lembrando que o recurso não é para a gente fazer festas, né? Arcar festas do município. O recurso é para fazer cultura. Mas vai ter um edital de festival através de OSC. Maravilha, você está fazendo cultura, você está fomentando cultura, mas não pode desabrigar o recurso próprio do município para inserir da Aldir Blanc. Esse não é o propósito da lei. A lei é ampliar as políticas públicas e fazer que os projetos sejam aprovados e que esse recurso seja executado para fomentar os fazedores de cultura, as associações culturais. Pessoal, Rodrigo, outra pergunta. Os demais Rodrigo, que estão aqui presentes. Rodrigo, nesse foco, nesse ponto de vista que você tocou aí, a gente vai fazer um fórum da cultura no município.
Se, por exemplo, a gente quiser contratar o grupo de Siriri aí em Cuiabá para vir fazer uma apresentação no dia desse Fórum da Cultura e utilizar desse recurso, a gente não pode fazer. Regiane, você poderia só repetir que a nossa internet deu uma falha aqui e cortou sua fala, por gentileza? Rodrigo, nessa pauta que você destacou aí, referente a festivais e algumas questões, minha pergunta é o seguinte: aqui em Ariponã, a gente vai realizar o Fórum da Cultura. No dia da realização desse fórum, a gente poderia fazer a contratação de um grupo, por exemplo, o Siriri em Cuiabá, para vir fazer uma apresentação aqui no dia do fórum. Com esse recurso, a gente não pode fazer esse tipo de situação. Oi, Regiane, então, olha, você pode sim fomentar os artistas de Mato Grosso, tá? Mas lembrando sempre, né, que o maior fomento deve ser feito com os fazedores de cultura do seu município, tá bom? Mas não impede, por exemplo, de você levar o pessoal do Cururu e Siriri no seu município, né? Porque também faz parte da nossa cultura mato-grossense. Mas é muito importante que também os fazedores de cultura do seu município também sejam fomentados nessa atividade, tá bom? Obrigada, Lídia. Maravilha. Mais alguma dúvida, pessoal? Rita, Júlio, temos a Fernanda, tudo ok, o município de vocês? Maravilha, então, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Nós seguimos à disposição de vocês. Todos têm já o nosso contato, que ontem, inclusive, eu entrei em contato com 142 municípios, tá? Então, pode mandar um oi lá, que a gente vai mandar todos os links, os materiais orientativos, tudo que vocês precisarem para fazer a adesão, que é muito importante, não perca o prazo, tá? É só até o dia 26, para vocês executarem as leis de fomento aí no município, em especial Aldir Blanc. Rodrigo, Júlio. Rodrigo, Sim. Júlio. É assim, como nós estamos iniciando aqui a questão da cultura, que acabou de vir da educação, então, assim, eu não tenho todo esse aparato e conhecimento, né, nesse processo. Então, eu peguei o bonde andando, e aí a gente está dando continuidade. Claro que eu tenho milhões de dúvidas aqui, eu já ouvi, né, toda a tua fala, da Lígia. Então, é assim, primeiro passo, claro que é a questão da elaboração do plano de ação, certo? Nós temos que elaborar, porque ainda nós não fizemos ainda, está em andamento a questão do primeiro ciclo ainda. O nosso recurso agora é que a parte jurídica está liberando edital de chamamento, né? Nós já temos os projetos analisados dos nossos... das pessoas que irão produzir, executar os projetos aqui. E, porém, assim, quando você está falando dessa outra parte, da segunda parte, que até dia 26 agora nós temos para cadastrar, o primeiro passo, quando veio para cá, para a situação, esse ano que nós organizou o fundo. Ok, organizamos o fundo, a documentação da cultura aqui, esse ano que foi regularizada. Esse processo de cadastramento do fundo é no mesmo processo aonde nós entramos no primeiro ciclo para fazer esse cadastro? No sistema no Transfere Gov? Para cadastrar o fundo? Muito importante a sua pergunta e precisa. Você vai cadastrar tanto o seu plano decenal, o seu fundo, o seu conselho no Sistema Nacional de Cultura, tá? Tudo no Sistema Nacional. Depois que está cadastrado lá, vocês enviaram as leis, todos os anexos que tem lá para vocês preencherem, o MINC vai fazer a avaliação, inclusive tem sido muito rápido mesmo, a avaliação dos itens inseridos no plano, no Sistema Nacional, e eles vão te mandar um e-mail afirmando que está 100% e que vocês foram ok com a adesão ao Sistema Nacional. Tá? Então, você vai precisar fazer o cadastro, inserir os dados do prefeito do seu município, atualizar. E vale ressaltar, pessoal,
que o Sistema Nacional de Cultura, agora vocês podem também colocar até as ações do município lá, tá? Antes, a gente só conseguia colocar o conselho, o plano, o fundo, os conselheiros, dados da gestão. Agora não. Agora o Ministério quer saber o que os municípios estão fazendo para ficar mais próximos de vocês. Então, entra lá na CNC, pode me chamar no WhatsApp, eu te mando o link, tá bom? Tudo certinho, para você inserir lá e cadastrar e estar aí conectado com o MINC sabendo o que vocês estão fazendo aí em Castanheira e fazendo essa política linda, cultural. Ok, obrigado. Júlio, eu estou aguardando seu retorno mais tarde, tá bom? Um abraço. Sim. Obrigado. Abraço. Pessoal, mais alguma dúvida? Senão nós já vamos seguir para o final. Eu peço desculpa pelas falhas técnicas, mas tecnologia e internet nem sempre é nossos aliados, mas é muito importante, tá? Muito obrigado a todos os municípios aqui presentes. Lembrando que a região de vocês tem Juína, Castanheira, Juruena, Coniza, Aripuanã, Rondolândia e Cotriguaçu. Muito obrigado, pessoal. Seguimos com vocês, tirando todas as dúvidas, tanto eu, Lígia, quanto José Ricardo, estamos aqui à disposição de vocês, tá? Aqui só o feedback, Fernanda. Nós que agradecemos, Fernanda, tá bom? Um abraço, gente, e seguimos, tirando as dúvidas. Até o dia 26, não perca o prazo. Obrigado, Lígia. Fazer suas considerações finais, Lígia? Tá tudo certo? Obrigado, Rômulo, Comitê de Cultura, Vanessa, José e todos os municípios presentes, pessoal. Um forte abraço e seguimos fazendo cultura com muita fé e esperança. Um abraço a todos.